tá. O pessoal tá entrando. 9h49, 10 para as 10 horas. Tenta abrir. Espera o pessoal chegar. Então, e daí você está contando da... Você está trabalhando bastante na parte de logística, né? De logística, comércio exterior, importação, que agora está meio prejudicada por causa do dólar, né? O pessoal não quer fazer compras aí, só coisa urgente. Provavelmente já se preveniram em estoque, já está com estoque aí necessário. O pessoal está entrando. Tá chegando gente. Bom dia aí para Sandra, para o Wagner, para Kátia Barros. Bom dia a todos. Bom dia. Novamente estamos aqui fazendo mais uma entrevista com o candidato, tá? O candidato a deputado estadual Paulo Melo. Teve bastante tempo com a gente na rua. E eu gostaria que vocês confirmassem se o vídeo está bem, se o áudio está bem, se estão conseguindo escutar com clareza. Só dar um feedback para a gente. Tá tudo bem? Parece que está tudo perfeito aí. Tá tendo uns likes. Mas vamos esperar eles dar um feedback, porque às vezes nós chegamos a fazer alguns já que o som estava prejudicado e a gente acabou não percebendo. Mas isso acontece, é aí, verdade. A Kátia está confirmando aí. Obrigado pela informação, Kátia. Então, se está tudo certo com o vídeo aqui, com o áudio, nós vamos iniciar, na realidade, tá? A entrevista com o Dorival também entrando aí. Bom dia, Dorival. Carla. Obrigado pela informação, tá? Nós vamos estar iniciando então, pessoal, uma entrevista aqui. Não gosto de chamar de entrevista porque eu não sou repórter nem jornalista, tá? Eu sou mais um dos ativistas independentes, não sou porta-voz e nem tampouco líder do movimento. Mas essa é uma iniciativa que nós estamos querendo dar voz às pessoas que estiveram com nós nas ruas, pessoas que estão com propostas boas, estão bem intencionadas na política. Bom dia a todos, Narcisa, Wagner, obrigado. E nós estamos querendo dar voz a essas pessoas que estiveram com nós na rua. E na realidade, estão demonstrando muita coragem, porque para entrar no ambiente político, nós que viemos das ruas, é muito complicado, é muita pressão, são forças ocultas, né? Que a gente ainda não conhece direito. Então hoje eu queria conversar com o candidato a deputado estadual aqui, Paulo Melo. Meu nome é Rogério, tá? Eu sou mais um ativista independente. E o Paulo esteve com a gente nas ruas, por movimento também, movimento. O glorioso Bandeirão. Tivemos junto com o Bandeirão também do impeachment. E vamos passar rapidamente aqui com o Paulo, primeiro para ele se apresentar, explicar a formação profissional dele, área de atuação profissional, como é que ele começou no ativismo, né? Para a gente tentar extrair alguma conciliação entre a formação profissional do Paulo, a área de atuação, com a área política, onde ele pretende representar o estado de São Paulo como candidato estadual. Então, com a palavra agora, Paulo Melo. Obrigado, Rogério. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu admiro muito esse grupo, ativistas independentes, que surgiu numa época em que os ativistas estavam preocupados, que os movimentos estavam tendo muito aquela questão de se promover, autopromover e ego e tal. Aí vieram e cunharam esse nome, ativistas independentes. Então pronto, sou independente, tenho minhas pautas e não estou aqui a serviço de nenhum político, nenhum partido, nenhuma orientação que venha de fora. Somos nós, brasileiros, e que queremos consertar esse país. Então, e essa iniciativa aqui é muito boa, é louvável. Eu falei até para Ana Cláudia. E assim, você perguntou sobre o percurso, né, profissional. Meu percurso profissional, eu comecei até em banco. Eu fiquei 2 anos no Bozano Simons, Rogério, na parte de análise de crédito. Certo. Só que essa parte eu não gostava muito, porque você ficava preso no departamento, ficava assim, só analisando o balanço e dando parecer, né? Certo. E não tinha interação até nem com o público, nem com a sociedade na sua atividade profissional. Aí eu saí, eu queria ir na área comercial lá, mas como a gente negou alguns créditos, não tinha mais ambiente, né? Então eu saí, fui procurar e encontrei a área comercial de logística internacional. E na época, no final dos anos 80, estava começando aqui no Brasil a aumentar as exportações.
Aliás, já desde as exportações já vinham do início dos anos 80 não crescendo e estava aumentando. Aí entrei numa empresa de navegação que chama-se Transwal, era nacional, tinha financiamento do BNDES, tudo, fazia uma linha Brasil-Chile, né? Aí fui evoluindo, né, no ramo. Essa empresa tinha navios, mas fazia logística também. E fui evoluindo no ramo e fui depois para uma americana, que chamava United States Lines. Fiquei 1 ano, a empresa foi vendida para outra americana chamada Crowley Maritime, fiquei 5 anos e sempre aprendendo nesse mercado de importação e exportação. Nessa Crowley, se poder fechar. Pode, continua. É o cachorro. Só não empurrar, pode empurrar. Nessa Crowley, ainda bem se deu um jeito. Nessa Crowley eu tive muito contato com o mercado importador e eu sempre fazia o estado de São Paulo. Aí tinha muitas indústrias, principalmente multinacionais e americanas, como Borg Warner, Bosch, alemã, né, empresa Bendix, freios, americana, tudo. E deu para ir sentindo um pouco, né, a realidade da economia do país, das importações, autopeças, químicas e tudo. E foi me interessando muito, eu fui me interessando muito por economia. Certo. Né? Depois passei para a Maersk Line, dinamarquesa, e eu percebi a diferença entre uma empresa europeia e a americana. Essa dinamarquesa, a Maersk Line, o Rogério, apesar dela ser muito grande, enorme, ela não tinha tanto esse negócio de meritocracia, que o americano tinha. Certo. A empresa europeia já entra hoje um pouco nessa nossa parte política. A empresa europeia, ela parece que ela é um todo, como a União Europeia, sabe? E não tem essa coisa de meritocracia que na americana tem. Que a americana lá, ela reconhece aquele que se esforça, que obtém resultados, e às vezes mesmo não obtendo resultados, ela reconhece o esforço. Eu percebi isso também, mas na europeia também tem a seguinte questão, né? Férias, você fecha a portinha, não importa o dia seguinte. A americana ainda não. Tem uma diferença bem cultural bem interessante. Tem essa diferença cultural. Sabe outra diferença que eu percebi? Que o americano ele é bem orientado para o mercado de ações. E a navegação lá não prosperou, quer dizer, não cresceram as empresas. Quando começa a crescer, eles vendem, porque é uma atividade ativo-intensivo e para eles não interessa assim uma empresa que não tenha retorno rápido. Muito dinheiro, investimento em ativos, navios, contêineres, terminais, armazéns, e o retorno é lento. Então, é uma coisa, para eles passam para frente, porque no mercado de ações não vale muito. Já a europeia, dinamarquesa, mas eu sentia que tinha uma parte estatal ali. Eu sentia, ninguém falava, mas tinha uma parte estatal. Então, cresceu, é mundial, e está em todos os lugares, comprou outras. E a gente vê um quê, sabe isso que a gente chama de um certo socialismo global, certo comunismo global, e eles querem todos sejam assim iguais, apesar das diferenças hierárquicas, né? Mas você vê que não tem a meritocracia e confiam demais na tecnologia, muito mais que nas pessoas. Tudo bem, tecnologia, né, Rogério, é importante, são avanços, inovação e tudo, mas as pessoas, se começam um ou outro se destacar, você é meio cortado ali. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que prestar atenção no coletivo. Né? Ok. Então, eu queria perguntar para o Paulo também, eu queria colocar um histórico aqui do ativismo dele, desde quando ele começou, o porquê, onde ele começou, onde nós nos conhecemos também foi nas ruas em 2014. Exato. Né? Então, você dá uma breve introdução, por que você começou no ativismo e o que te leva hoje a se candidatar aí como deputado estadual, rapidamente, só para a gente... Sim. Bom, o ativismo também, um pouco essa questão de política veio do que eu aprendi no privado e da experiência que eu tive lá, de como se formam, né, os grupos dentro das empresas, né, também no mercado de trabalho, o corporativismo que tende a se formar. Então eu tive isso daí, eu comecei a achar interessante essa questão de política e de relações, de, como que eu diria, você... Sabe, aquele negócio de você querer algo para o seu grupo ou para a sua agremiação e você negociar isso. Isso você saber
também oferecer alguma coisa para os outros e proteger também sua classe, né? Então isso eu como que eu digo, eu desenvolvi esse interesse e fui analisando a política brasileira como todos nós, como você. E nós fomos ficando até indignados com o que estava acontecendo nessa época do PT, né? A maioria de nós que nos conhecemos nos protestos, nos ativismos, como Rogério, Ana Cláudia e outros, a gente pode falar centenas, se não milhares, né, Rogério? Exatamente. É sempre o mesmo grupo em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Tem 10% da população, basicamente, aí do Brasil, mas nosso grupo é restrito. Toda vez que tem alguma coisa, são os mesmos que estão ali, né? Sempre os mesmos, né? E bastante. A gente se cumprimenta, se abraça, tudo, porque estamos na mesma causa. E aí nós fomos vendo essas incongruências e começou a oportunidade de participar em 2014 com aquele negócio lá do aumento da tarifa de ônibus, né? Que muita gente foi para as ruas, foi principalmente a Avenida Paulista. E como eu moro aqui perto, o Rogério também, eu subia lá e começava a observar. Naquela época a gente não tinha noção política. Não tinha noção do que estava acontecendo. Na verdade era um golpe do PT ali para tentar derrubar o governo do Estado e a gente acabou indo junto para depois descobrir o que estava acontecendo. Questão do 20 centavos. E a mobilização era quase diária, não era? Era quase diária. Eu lembro que um dia eu estava voltando para casa, depois de ter visto uma manifestação ali, e o que eu fiz? Eu desci um quarteirão, estava vindo aqui para baixo, né, da Paulista, sentido bairro, e eu vi um desses antropólogos aí, famosos, cujo nome não me lembro, não tenho certeza se é aquela pessoa, mas ele estava dando uma entrevista para uma rádio, alguma coisa. Aí ele estava falando das massas, da revolta das massas, e que o Estado, e que a parte social, e que a igualdade, não sei o que. Eu comecei a achar uma conversa muito estranha, sabe? Tanto é que eu estava passando perto, eu em cima do ombro do repórter, falei, opa, comunista, comunista. Nossa, o pessoal ficou louco da vida, o repórter virou e foi atrás de mim, eu saí, ele foi atrás, aí eu parei e falei, fui falar com ele, qual é o problema? Eu sou cidadão, eu me expressei. Porque estragou a entrevista, então desculpa, meu amigo, mas faz ali faz outra. Porque eu me indignei. Vai no lugar privado fazer tua entrevista, então, né? Eu me indignei com a fala desse senhor aí. E depois eu percebi, era um antropólogo, um sociólogo. Aliás, sociólogo hoje foi uma das desgraças deste país, não é, Rogério? É isso aí. Então, pessoal... Só começando ali, né? Certo. Você foi para qual movimento no começo? Era do Brasil Melhor. Tem o movimento Brasil Melhor, tem vários movimentos aqui que começaram em São Paulo, e o Paulo fez parte de um deles aí, não sei se existe hoje ou não, mas todo mundo acabou misturando todo mundo na realidade. Acabou. E quando a gente acaba tendo uma manifestação, quem acaba saindo de movimento vem para os ativistas independentes e vamos embora. E toca o barco. Bom, eu queria conversar inicialmente com você conhece bem da parte de logística e comércio exterior, a dificuldade de importação no Brasil. Primeiro, em cima de excesso de leis. Exato. Né? Excesso de leis. Segundo, o transporte aqui tem que passar exclusivamente pelo correio muitas coisas, né? Exato. Monopólio. Né? Então, o monopólio, claro, do correio. E eu queria que você explicasse um pouco melhor o que dificulta tanto, além das tarifas, né, que é muito caro, que dificulta muito o nosso comércio exterior, além das tarifas, o que dificulta tanto nós ampliarmos nossa relação comercial com outros países, né? Já ampliamos bastante. Sim. E dá um overview nessa parte de logística e comércio exterior pra gente, o que está travando o país, né? Exato. Principalmente, depois nós vamos entrar um pouquinho falar de legislação, já sabemos que o monopólio do correio, e falar rapidamente aí sobre a parte de infraestrutura. Perfeito. Olha, quando você pergunta o que dificulta, o que torna difícil, eu te falo, eu dou uma ideia assim, um navio para atracar em Santos, né, atraca por semana, tanto importação como exportação, 50 em Santos. Tá? Vamos falar de Santos, o maior porto do país, né? Todos os portos aqui do Sudeste são grandes, né? Mas Santos tem uma movimentação, é uma das maiores, a maior. Para o navio atracar, ele precisa apresentar lá na alfândega 190 documentos. Primeira coisa. 190? 190 documentos.
Aí você já vê, de cara, você vê a burocracia, né? Quando a empresa começa a trabalhar no Brasil, que eu trabalhei em algumas que iniciaram, ficam assustados com essa coisa, eles ficam super assustados. Então, no começo, eles sempre perdem a tracação, é direto. Depois você pega a manha, né? Você manda tudo online, coisa e tal, né? Uhum. Sabe como é, né? Daí vai. Aí, mas é um trabalho enorme que demanda empregar várias pessoas. Aí depois, outro problema, você sabe que o Brasil, outro dia eu vi na Fiesp, eu fui no seminário lá, a média de normas que são editadas por dia, que entram, 760 normas por dia no Brasil. Putz. Comércio exterior, por exemplo, tem uma empresa especializada em fazer isso, em informar a todos os despachantes, tradings, quais são as novas normas e regulamentações, chama aduaneiras. Essa empresa vive mandando diariamente para todo o pessoal da comunidade de comércio exterior atualizações. Ou seja, você tem que estar se atualizando todo dia, porque senão você pode perder uma carga ou deixar o navio parado esperando a atualização para entrar no porto. Exato. Você esqueceu uma norma nova que entrou ontem em vigor. Exato. Meu Deus. Ou seja, uma máquina de burocracia, pessoal, vocês estão vendo aqui na parte de comércio exterior e transporte marítimo, a máquina burocrática que só atrapalha. Só atrapalha, exatamente. E além da parte burocrática, ainda tem a questão da substituição tributária. O que acontece? A diferença entre os estados que nós temos de ICMS. Exato. Né? Exato. A classificação, o famoso NCM, né? Que você tem N maneiras de se classificar um produto. Exato. E de acordo com a classificação me corrija se eu estiver errado, né? Porque eu trabalhei com importado, eu montava fábrica, projeto de engenharia. Sou engenheiro de projeto, então alguma coisinha eu vi na prática. Que dependendo do NCM que você coloca no teu produto e que é aprovado depois, você tem uma diferente tributação. Exato. Então você tem um leque de opções para você tentar encaixar teu produto para você justamente reduzir a tua parte tributária. É uma outra burocracia enorme, além da substituição tributária quando você faz uma entrega no país. Você pode atracar no Rio de Janeiro ao invés de Santos, que fica mais barato. Exato. É, né? mais barato, os custos baixos. São mais baixos. Então, assim, é um mar de burocracia, é um mar de papel que não acaba mais, né? Sim, nós só demos uma ideia, o Rogério e eu demos uma ideia, muita coisa, que tomaria um tempo aqui que não é o caso, mas, por exemplo, você fala, Rogério, se errar essa NCM, que é nomenclatura de mercadoria, né, comum, se você errar, o que acontece? Nomenclatura comum da mercadoria. Se você enquadrar em outro item, eles te impugnam a importação. Eles podem até passar na ocasião, mas eles vão te chamar mais tarde, te dar multa e coisa e tal. Porque eles vão dizer que você quis enquadrar num outro item para obter menos impostos. Um caso típico, brinquedos. Brinquedos têm uma alíquota alta. Aí tinha aqueles carrinhos, sabe, de miniatura da Maisto. Tinha pessoas, empresas que viram que dava para enquadrar como coleção. Item colecionável. Aí dava, perfeito, deu certo, não tinha o que questionar. Mas tem casos que entra errado, aí dá uma dor de cabeça enorme. Entendi. E tem uma coisa que sempre fica, o pessoal de Santos principalmente sempre pergunta, né? Aquele monte, se você na realidade levantar um drone em Santos ou em algum ponto mais alto, você vê um monte de navio parado lá fora, né? Na Barra, ou à noite você vê aquele monte de luz lá dentro do oceano. E o que é aquilo? Tem um monte de navio que está parado, esperando a liberação do Porto de Santos. Sim. E por quê? Porque aparentemente, o Paulo me corrija se estiver equivocado, a operação do Porto de Santos é muito morosa. O porto já está bem sucateado. Então, e aqueles navios que ficam parados ali ficam pagando a diária. $20 mil é o custo diário de cada navio. Aí tem o custo de manutenção, tripulação, portuário. Nossa. Para segurar a atracação. Então, por isso que o navio, ele chega, a hora que ele entra, ele fica 12 horas, aí vai embora. Quem não entregou, não adianta reclamar. Porque nenhum exportador vai querer pagar parte do custo, né? Então, ele se manda. Mas para atracar é uma dificuldade. A greve dos caminhoneiros, por exemplo, é isso que você falou, é esse monte que fica lá na Barra, ficou uma multidão, meu. Porque travou tudo, né, em Santos.
E greve dos caminhoneiros aí que nós vamos ter um capítulo aí lá mais pra frente, em janeiro, que nós vamos ver o que vai acontecer. Querem tabelar preço de gasolina, né? Estão voltando na época do Sarney agora, né? Dos fiscais do Sarney. O governo se metendo na economia, que é altamente errado. A economia de mercado tem que seguir a sua dinâmica própria, né? Exatamente. Bom, falando um pouco agora também aqui falamos na parte de burocracia, só para dar uma ideia aqui para o pessoal que está assistindo. Vamos falar um pouquinho também sobre a parte de infraestrutura. Como nós estamos na parte de infraestrutura portuária, como nós estamos na parte de infraestrutura de ferrovias, hidrovias. Tenta dar um overview, principalmente na área do setor, na parte do Porto de Santos. Sim. A questão do país, acho que muitos sabem, ela tem uma matriz de transportes rodoviária. Porque na época do Juscelino Kubitschek ele decidiu dar uma ênfase principal no desenvolvimento da indústria automobilística. Então, ele deu mais atenção à construção de estradas do que ferrovias. Se bem que no passado tínhamos ferrovias, tínhamos a Barão de Mauá, né, no século passado, no começo do século passado e final do século XIX, ele desenvolveu ferrovias tudo, mas não deram continuidade a isso. Então a matriz de transportes do país ficou rodoviária, enquanto que um país de dimensões continentais tem de ser ferroviária, não é isso? A matriz de transportes, tal e qual é nos Estados Unidos, na Rússia e na China. Mas aqui não, ficou rodoviária, já é um grande problema, Rogério, porque, por exemplo, para você exportar soja que vem do Mato Grosso, as ferrovias vem do Mato Grosso, Goiás e vários outros estados, né? As ferrovias são insuficientes. Né? Hoje, assim, o que nós utilizamos pela ALL, para as empresas privadas, são insuficientes. São insuficientes. Eu até costumo brincar essa matriz de transporte, rodoviária versus ferroviária, que seria ideal. Se entrasse determinado presidente, a matriz de transportes ele ia transformar para cicloviária. Você acredita? Acredito. Ciclovia para todo lugar. E que nós precisamos construir ferrovias, Rogério. Certo. Porque as cargas têm que chegar em Santos por ferrovia para não ficar abarrotado de caminhão lá. Fica tudo abarrotado de caminhão, como é que faz? Trava tudo, o navio espera, diárias altas e tudo. Porque soja embarcam por ano milhões de toneladas. Soja, minério de ferro, as commodities. Para a China. Isso é outro problema que nós temos aqui. Nós somos basicamente uma eterna fazenda, né? Tecnologia nós estamos investindo também. Mas especificamente no Porto de Santos, você acha que é necessário uma reforma? A cargo de quem? É do governo federal? Ou ele terceirizou a parte do serviço para o Rodrimar? Porque a gente passa, são galpões enormes, abandonados, e se tem que fazer um trabalho no calado também para navios maiores. Como é que está a parte de infraestrutura portuária? E se é de responsabilidade? Estado ou federação? Explica um pouco para a gente. Ela ali piorou demais através dos anos, não acompanhou o aumento da demanda, principalmente da exportação desses produtos que falamos, as commodities, que muitas vezes tem que descer para embarcar em outros portos, ou vai para o norte, vai lá para o Pará, Amapá, embarca por lá. Mas está insuficiente, porque tem que acompanhar a demanda, está insuficiente. E por que isso? Por causa do corporativismo, do governo, onde ele mexe, ele coloca a mão, onde ele interfere na economia do mercado, já dá problemas. Porque você mencionou, Rodrimar, vamos dizer, se uma empresa tem favorecimento em relação aos demais, já começa a causar distorções no mercado. Não é, Rogério? Já começa a causar distorções diversas, inclusive referentes à empregabilidade. Né? Então, aquilo lá está um gargalo eterno e precisa de não só vontade política, como lisura, e precisa de... Aí entra muito o federal, o estadual com o federal. A responsabilidade é federal. Isso eu preciso estudar bem, se está federal, mas o federal tem um peso forte. Ou seja, acho que é mais federal. É um cachorro com 2 donos que acaba morrendo de fome. Exatamente, mas o peso maior do federal. Tá. Mas eu quero ver, por exemplo, é o que eu estava falando com o Rogério, você chega lá, você tem que ver como a coisa funciona. Quero ver aonde o Estado pode interferir no sentido de melhorar bem aquilo lá, totalmente. E tem espaço, mas quanto? Isso que eu quero saber, porque tem que ser feito. Nas vias, tem que desafogar,
ferrovias têm que melhorar bem, chegar em todos os terminais direitinho. Só um detalhe aqui, pessoal, que na realidade as ferrovias, né? Tivemos a Norte-Sul recentemente aí com mais um esquema de corrupção aí da Dilma, da turminha do PT aí, que mais uma vez estão lesando os cofres públicos, né? Então, só para dar uma... Saiu ontem antes de ontem no noticiário. Não, é um absurdo, Rogério. Eu vi, questão 2 anos atrás, que eles se atreveram, modo de falar, a começar a mexer nas ferrovias, a melhorar. Aí foram ver importar trilhos, porque os que tinham importado já, lá da Norte-Sul, já não servia mais. Aí quando perceberam, tinha determinada bitola num trecho, bitola, né, a largura do vagão, e no outro já era totalmente diferente. Importaram sem ter noção disso. Nossa. Quer dizer, não existe supervisão, não existe a quem prestar contas. O que existe é arrecadação de recursos, destinar o recurso para determinado lugar, aí vai para os manos, né? Por isso que a gente precisa, pessoal, uma das coisas que está acontecendo na chapa do PSL, acho que isso sim é novo, de o presidente está colocando já está indicando seus ministros, que não são, muitas vezes não são políticos já, em cargos técnicos. Nós precisamos de pessoas técnicas. O Ministério do Transporte precisa de gente técnica, não de político. Então, hoje, os ministérios são totalmente políticos. Tá? Então, esse é um grande problema que nós temos no Brasil, que gera o toma lá da cá, que acaba ferrando com tudo. Mas só dando continuidade aqui sobre a parte de infraestrutura, na questão de hidrovia também no estado de São Paulo. Aqui, né? Nós temos a bacia, a hidrovia Paraná-Tietê, né? O Rio Grande em cima, né? Sim. A divisa com Minas Gerais e embaixo o Paranapanema. Ou seja, eu não sei hoje como está na navegabilidade deles por causa da questão da seca e tal, mas em épocas normais nós temos uma grande hidrovia em São Paulo que circunda o centro de São Paulo, o centro-oeste. Sim. E de quem hoje está a cargo dessas hidrovias, pelo que eu percebo também, estamos muito aquém do que nós poderíamos fazer. E isso não poderíamos fazer o modal de Franca até Bauru, ou de Ourinhos até Bauru, onde interligasse todo esse centro-oeste e outro. Tietê ainda passa pelo meio do estado, ou seja, tem uma geografia muito adaptada, muito boa para fazer uma interligação dessa, um modal rodoferroviário, né? Hidroviário e ferroviário, desculpa. Sim. Mas não é aproveitado. Eu quero saber a quem fica a cargo da hidrovia, de quem que é a responsabilidade, se tem uma agência regulamentadora, se tem um blá blá blá, como é que funciona essa questão no Brasil de hidrovia, né? Não sei se você já teve essa oportunidade de trabalhar nessa área também na comércio exterior. Eu não tive a oportunidade de trabalhar nessa área, mas eu percebo que existe, que é ineficiente, é subaproveitada, ela pode ser melhorada em muito. Inclusive pode vir soja, vamos dar soja ou minério de ferro por trem e pega na hidrovia lá na divisa com o estado ou um pouco para frente, o lugar exato eu não sei, mas é a ser estudado. O que um especialista da área me disse que tem muito que melhorar, que inclusive dá para fazer anel hidroviário, anel ferroviário. Se fosse uma empresa privada, o país, o pessoal estaria comprometido em promover eficiência, né? E tudo isso estaria organizado e tudo seria mais barato para o povo brasileiro. Não só isso, geraria mais empregos, que é um problema seríssimo do país, né? E tudo. Então, o que eu acho são áreas para serem olhadas, para serem otimizadas e tornar eficientes, porque tem uma coisa que tenho certeza, são subaproveitadas, Rogério, subaproveitadas. Ou seja, deve ter um cabidão de emprego ali bonito. Deve ter, e tem entidade reguladora que toma conta e tudo, todo esse tipo de coisa que eles criam para acomodar os manos, né? Vamos usar a gíria, e fazer o tomar lá da cá, mas é ineficiente, então eles são comprometidos com uma coisa só, com a ineficiência. Ou seja, nós temos que, inicialmente, antes de mais nada, acabar com esses cabidão de emprego, né? Temos que acabar com isso, porque isso onera o Estado, onera demais e trava a vida de todo mundo. Estamos num país enorme, não é, Rogério? Você tinha comentado nossas exportações, né? Falar rápido aqui, o Mercosul limita os países, eles não podem fazer acordos bilaterais para exportar com outros países sem ter a anuência do Mercosul. E o pessoal quer deixar tudo fechado aqui na América do Sul, aquele sonho deles, né, de ser a Unasul e tal. E todo mundo fala que é coisa de lunático, né?
coisa e tal. Então, a gente precisa realmente abrir, ó, fala, cada país do Mercosul fala, eu sou, pelo menos o Brasil fala, ó, escuta, eu faço acordo bilateral de comércio com qual país eu quiser. Eu não preciso, tem que tirar essa cláusula daí que tem que ter anuência de todos. Além da Agenda 2030 da ONU aí, nós ainda temos a questão do Mercosul que acaba dificultando, né? Nosso comércio exterior. Exato. Ok. E a nível estadual hoje, né? O que você, como deputado estadual, pode fazer e lutar para melhorar essa infraestrutura? Como você pretende trabalhar nesses pontos aí? Você pretende buscar especialista? Você pretende ter assessor especialista nessa área? Sim, com certeza. Assessor especialista nessa área, uma pessoa que tenha métodos de pesquisa, métodos de como buscar dados e propor soluções. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque essa área é super importante para destravar a economia. Super importante. A economia aqui está travada, impede a geração de empregos. Né? E a parte logística, normalmente, você paga um frete caríssimo primeiro. Nossos pedágios são absurdamente caros. Né? Nós temos pedágio, as melhores rodovias, tudo bem, mas parece que o pedágio está um pouco acima do que deveria estar. Não, é outro absurdo. Pedágio é caríssimo. Está acima, eles cobram. Agora acho que já acertaram, né? Mas eles cobram aquele negócio do terceiro eixo. Quando ele está suspenso, eles cobram. Mas cobraram durante muito tempo sem precisar. Muito tempo. Se aceitaram agora, quietinho, sem reclamar, é porque coisa tinha, né? E o que eu estava dizendo, eu penso assim, ó, você chega, vamos dizer assim, eu chego lá na Alesp, né, eleito e tal. Em primeiro lugar, você tem que ter uns 3 meses, você ficar vendo como é o ambiente, quais as forças que atuam lá e como você pode conseguir introduzir seus projetos de melhoria. Quais serão seus parceiros? Como você angaria simpatizantes para os seus projetos? Daí você vê, por exemplo, tem várias pessoas aqui do PSL, vamos dar um exemplo, né? E essas pessoas pensam igual, em liberar economia de mercado, liberalismo econômico, vamos gerar emprego, tudo. Então vamos fazer parcerias e vamos trabalhar nas mesmas pautas. Porque o que a gente quer não o projeto é meu, o projeto é... Não, a gente quer que esse projeto aconteça, né? Entendi. Que destrava a economia do Estado. Ok, falando um pouquinho sobre infraestrutura, vamos falar um pouquinho sobre educação. Você tem algum projeto específico sobre essa educação? Qual a tua opinião sobre a doutrinação que nós estamos tendo com as crianças? Eu tenho um projeto aí que eu quero colocar em prática, que os vermelhos vão ficar loucos da vida, vão ficar vermelhos de raiva. Criminalização da doutrinação na sala de aula. Eles vão falar, mas você vai cercear o professor. Não. Você impor o seu pensamento político para crianças e adolescentes, para mim, é um crime. Você não acha? Tem que criminalizar. Não, porque a esquerda... Pode ser qualquer doutrinação, esquerda, direita. Eu acho que é crime. Eu acho que tem que colocar os dois lados da história, né? Na realidade, eu me recordo no meu ensino fundamental, eu só aprendia sobre militarismo. Só sobre o período militar. Ninguém falou pra mim de comunismo. Ninguém falou pra mim que é um gulag. Ninguém me falou do Holodomor na Ucrânia. Ninguém me falou nada. Eu vim aprender depois, quando apareceu a internet aí que eu vim ter a consciência, né? Sim. Então, assim, tem que falar os dois lados da história. E não tentar incutir na cabeça, né, da criança, do adolescente. Você está mostrando os fatos, né? Certo. Você dizer, este é o certo. Ou você está aqui vindo na escola de ônibus ou a pé, porque o outro mora num edifício de, né, não sei quantos milhões. Isso já é colocar ideologia, né? Sistema de cota, você é a favor ou contra? E só uma coisinha, terminando isso, e criminalização do ensino da ideologia de gênero nas escolas. Isso eu sou a favor e eu quero colocar, porque isso é um absurdo, não tem embasamento científico nenhum e visa única e exclusivamente a destruição da instituição família. É o último marco que eles precisam para querer dominar tudo, né? Exatamente. Destrói as crenças religiosas, destrói a família, daí fica fácil para eles reconstruírem um novo homem. O novo homem. E a única referência do ser humano como eles querem que seja, é o Estado, e não a família, e Deus, e nada. Certo. Mas as cotas, né? Você perguntou. Sistema de cotas. Totalmente contra, porque você
pode colocar pessoas lá que não são aptas, não se esforçam, não tem mérito para estar lá, que vai estar tirando o lugar de alguém que se esforça, é apto e tem mérito. Essa coisa de que a pessoa não tem oportunidade, não teve, que mora longe, tudo é besteira. Eu conheço gente que é esforçada, que trabalha de manhã, estuda à noite e à noite ainda faz outro cursinho, chega tarde da noite em casa, tem esforço. E tem muito empresário que tem uma biografia que começou trabalhando aos 13 anos ajudando a mãe, a comida era farinha e leite, água. Olha, pessoas têm que ter o incentivo do governo para trabalhar e produzir, e não incentivo do governo para ficar de braços cruzados esperando as benesses pagas por outros cidadãos. Né? Okay. Então eu sou contra, realmente. Além do mais, você está falando para a pessoa, por exemplo, um negro ou qualquer outro tipo, que ele é incapaz, que ele precisa da força do Estado para... Então você está minando a autoestima dele. Mas essa desigualdade que eles tanto falam, aí ela existe, é inegável. Mas ela acontece principalmente pela ineficiência no ensino fundamental. Como nós vamos tratar isso no ensino fundamental? Você falou bem, Rogério, porque o ensino fundamental é ali que entra, parece que até 6 anos de idade, que entram as principais consciências, as principais ideias no cérebro da criança, né? No espírito da criança. Então, no ensino fundamental, você disse, perdão, eu falei isso e a sua pergunta exatamente sobre o ensino fundamental é o que... Na realidade, no ensino fundamental, nós vamos ter que ter, se a gente tirar o sistema de cota, nós vamos ter que ter uma melhoria no ensino fundamental. Sim. O que nós vamos ter que fazer no ensino fundamental, como é que você enxerga isso, porque assim, a qualidade do ensino tem caído e o investimento subido, é o contrário, né? Exato. Subiu o investimento e caiu a qualidade. Sim. O ensino fundamental inteiro tem que ser revisto, com doutrinação ali, tá? Visar formar cidadãos que deem valor a Deus, pátria e família. É muito importante, porque você dá o valor à sua pátria, a coisa já... Né? Qual é o papel do cidadão na pátria? Isso tem que começar no fundamental, esse ensino. Então, eu acho que tem que ser revisto, temos que olhar todos os pontos, o que está sendo ensinado, como rever, tirar esse método Paulo Freire, que eu acho que é um absurdo, que esse método, inclusive, ele diz que o professor não deve repetir o aluno, porque daí ele mostra uma figura opressora. Olha que absurdo. Sim. Então, isso no ensino fundamental, o que antes, na minha época, tinha primeiro ano, tinha o jardim da infância, primeiro ano primário, aí ia até o ginásio, né? Vamos ver aí exatamente como está hoje essa parte, preciso estudar, ser sincero, mas tem que ter ali meritocracia. A criança tem que ser valorizada pelos seus avanços, pelo seu esforço. E então eu acho, tira esse método Paulo Freire, estuda algo mais moderno e eficiente, baseado nos países do primeiro mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, vamos dizer assim, até em Inglaterra, Canadá, Austrália, estuda e revê isso. Ok. Não podemos estar seguindo a cartilha da BCC, né? De jeito nenhum. A base comum curricular, essa base comum curricular, ela não passa pelo Congresso, por exemplo, é imposta nos estados. E absurdo, né? Tem pontos abjetos ali. Ela tem ali que viria o kit gay embutido. Vem o kit gay e ali segue não algumas problema coisas. Não problema com gay, pessoal. Só a questão que nessa fase, nessa idade que a criança está, ela não pode receber esse tipo de instrução. Entendeu? Depois dos 15, 16 anos, ou normalmente, eu não sei falar exatamente qual a idade que considera a maturidade sexual do indivíduo, mas dali pra frente ele tem uma decisão dele, ali pode ser discutido. Mas com 5, 6 anos é uma canalice, né? sem precedentes no Brasil. Sem limites, exatamente. Assim, a criança... Ela não pode ser induzida, não podem dizer para ela que o ser humano não nasce com sexo, que isso é uma construção da sociedade, que essa é a ideologia de gênero. Não pode, isso é um crime. Porque não é assim, Deus criou o ser humano, né, o homem e a mulher. E ele, como você falou, se desenvolve, cada um escolhe a opção sexual que lhe aprover, porém não pode ser, é um absurdo, é um crime ficar na escola jogando na cabeça das crianças, né? Que a questão de nascer homem ou mulher é uma construção
da sociedade. Não, e eles agora aprenderam também a fazer pelo Ministério da Cultura. Nós vimos o que aconteceu aqui no MAN, né? Que nós tivemos aqui no MAN. Sim. Tivemos um grande problema ali no MAN. E depois de toda a história, de todo o que aconteceu lá, a história do peladão do MAN, uma menina ficava tocando um homem pelado, o Ministério Público teve uma sábia decisão. Vamos resolver o problema. Não pode mais filmar dentro das exposições. E acabou o problema. É um absurdo. O nível de aparelhamento que nós estamos tendo também dentro do Estado, sabe? Isso nos deixa a gente surpreso que o Estado, até o Ministério Público, até alguns pontos, como nós vimos na casa do Favreto, lá com o Lula, que soltou o Lula, eles estão com os tentáculos em todas as instituições. É algo sem precedentes aqui no país, né? Não, é um absurdo. E esse pessoal é do MP, não vou dizer todos, pelo amor de Deus, alguns, eles mostram que trabalham com uma vertente ideológica. Porque um deles chegou a dizer, a soltar um despacho, alguma coisa lá no Sul, dizendo que o Santander seria obrigado a promover 4 exposições do gênero neste ano. Nossa. Que é isso? Eu não sei como tá isso, não dá para acompanhar tudo. Foi no Queer Museu lá que o pessoal teve lá também, teve o pessoal do MBL junto, todo aquele rolo, né? E outra, com dinheiro nosso, né? Ministério da Cultura. Com dinheiro nosso. Aí depois você vai ver um monte de coisa. Lei Rouanet, Letícia Sabatella tentando virar cantora, um monte, Cláudia Lei, e aí vai. Se pegarem hoje, se vocês forem para pesquisar sobre Lei Rouanet, vocês não vão achar as informações para onde está indo dinheiro no Ministério da Cultura, porque eles apagaram os dados. 2 dias atrás, quando teve a polêmica aí do ele sim, ele não, etc. Então vocês já começam a apagaram os dados. Apagaram os dados. Não soube, isso é recente. Quem tinha a informação? Olha. Deve estar colocando de novo aí, porque o pessoal já andou pressionando, já ligando lá para saber o que está acontecendo. Vocês veem, o papel da pressão da sociedade é inestimável. Inestimável não, é importantíssimo esse papel da nossa pressão. Nós temos que mandar e-mails, ligar, né? Questionar nas redes sociais, pressionar mesmo, porque daí eles voltam atrás. Exatamente. Na realidade, é nosso direito, né? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de exercer. Uma simples ligação que você faça, se exige um retorno, por lei eles têm que te retornar, tá? Eles têm que retornar isso aqui. E se falarem, pessoal, grava. E se não responderem, coloca no Facebook, coloca na internet. Nós temos as mídias sociais hoje para isso. Tá? Exato. E o Rogério, você tinha mencionado só uma breve sobre a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. Eu tive vendo uns comentários de gente que entende bem do assunto, educadores do nosso lado, vamos dizer assim, de direita, né? Conservadora, falaram que lá tem muita coisa da ONU, da Agenda 2030 infiltrada lá, e tipo, coisa assim escrito lá dentro, embutido, que induz a questão de acabar com a heteronormatividade. Você sabe que aquela questão de que o normal é ser hétero. Deus fez a gente assim. E essa agenda da ONU é tão perigosa que ela influencia na base curricular. Ela influencia, inclusive, não sabia, mas a Meire até me explicou, na gestão de hidrovia. Também ela chega a influenciar a Agenda 2030. Então ela é muito ampla e muito perigosa, pessoal. Então, quando escutarem, o Trump não está alinhado com a ONU, não sei o quê, olha os dois lados da moeda, porque a mídia sempre vai estar falando que a ONU é boazinha e o Trump é malvadão, e os outros países que não concordam com a ONU são sempre os malvadões, entendeu? Globalismo, multiculturalismo. Então isso é muito bonito no papel, né? No papel. Na hora que você coloca na prática e tem os conflitos, a gente já vê que não funciona nada. E a coisa é que eles inventam palavras, né? Eles inventam termos, acabar com a heteronormatividade. Enquanto você fica pensando lá o que é heteronormatividade, é acabar com a coisa de que a pessoa o normal é ser hétero, né? E uma coisa que falaram para mim, que eles têm lá uma forma nessa base nacional comum curricular de fazer o indivíduo crescer sendo uma pessoa sem reação, uma pessoa que não reage a absurdos como esses que a esquerda impõe na sociedade. Uns bananas. Você fica, você tira aquele negócio do homem de, né, de defender a mulher, de exatamente, tá fazendo o papel de homem, né? Então República dos Bananas. Exatamente. E a pessoa pergunta, mas como pode tirar? Através de indução a comportamentos, através de leis, que a ONU põe, né, na sua agenda e tudo. Tem partidos que compram a história, né? Não se esqueçam disso. Vamos lá, mudando um pouquinho aqui da parte de educação,
né? Já vi, não vou precisar nem falar muito, mas a questão da escola sem partido, já tenho a tua opinião, você acabou de citar aqui. Eu até assinei um documento aí dos candidatos assinaram, Certo. que quem se compromete a lutar por Pela isso. escola sem partido. É. Ok. Bem, falando um pouquinho da parte de saúde, né? Você tem algum projeto específico para essa área? Qual a tua linha de estudo na questão da saúde? Se você acha que realmente nós precisamos ter uma mudança do Pacto Federativo para ter mais autonomia dos estados? Precisa. A mudança no Pacto Federativo, para mim, é essencial. Tá? E no tocante à saúde, nós temos que trabalhar o saneamento básico, porque a população do país, apenas 55% tem acesso ao saneamento básico. São 300 bilhões, parece que, para concluir todo o saneamento básico, né? É uma verba altíssima desse lado, dos bilhões e centenas de bilhões. Ou seja, Exatamente. quase 3 vezes o orçamento do SUS. Olha só, e saneamento básico, como o nome diz, é básico. O ser humano paga, aqui o brasileiro paga muito imposto, trabalha 153 dias por ano para pagar imposto. O mínimo que ele tem que ter é saneamento básico. Lógico, nós aqui temos, mas e a periferia? Né? Isso falando da cidade de São Paulo, agora imagina outras cidades, outros Mas estados. a questão do investimento em saneamento básico, ele é caro e moroso, né? Como é que você enxerga isso? Uma parceria público-privada, uma concessão? Ou como vocês enxergam essa parte de saneamento básico, visto que é um volume alto de investimento? Sim. E o retorno é demorado, né? E nós pagamos caro também. Exato. Mas de quem é a responsabilidade e se você vê uma possibilidade de parceria com o setor privado? Olha, eu vejo um PPA, né? PPP? Parceria Público-Privado, PPP, né? 3 P's, pronto. 3 P's, porque é muito dinheiro envolvido, mas dá para fazer porque o nosso país tem um PIB enorme, o país tem dimensões continentais, aí a gente volta naquilo, nós temos que enxugar o Estado. Tem que enxugar em toda parte, começando pelos ministérios, pelos funcionários, comissionados, pela LESP, sim, pela Câmara Municipal, né, aqui de São Paulo, todos esses setores. Tem que enxugar não só pessoal, como benefícios dos parlamentares também, tem que enxugar isso. Tudo. Você vai obter um ganho de eficiência enorme. E daí você vai poder investir em prioridades. Isso dá para fazer também por lei, acabar com esses benefícios, acabar por lei? Porque isso seria nosso sonho, porque senão troca de novo deputado, vai acabar usando as benesses de novo. Sim, Uns não usam, troca o mandato, entra outro lá que usa tudo de novo. Então fica a oscilação de custo, né? Então, é verdade. Nós temos que desenvolver no povo brasileiro a percepção de que o preço da liberdade é eterna vigilância, não é? Então nós temos que estar sempre vigiando e pedindo esse tipo de coisa que nós estamos pedindo agora. Por exemplo, como você falou, não adianta cortar, eles fazem uns cortes pífios, daí vem os novos e colocam tudo de novo. Não, a sociedade tem que estar vigiando. Temos que estabelecer parâmetros e seguir esses parâmetros, teto de gastos, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, o aumento de um funcionário público tem que ser aprovado pela população. Não é você vai legislar sobre o seu próprio salário. É um absurdo, né? Então... Você legislar sobre o seu próprio salário, como aconteceu com o STF agora, que no orçamento eles colocaram o seu aumento, né? Aí os outros seguiram em cascata, porque o salário de vários funcionários públicos é baseado no do STF. Entendi. E aí, com esse aumento e os penduricalhos e tudo, eles tiveram aumentos... no orçamento. Exato. Altíssimos de todos, não só eles, o judiciário inteiro. Certo, um absurdo. É um absurdo. Então a mudança tem que ser gradual. Nós precisamos ter um sistema de freio nisso daí, porque o próprio parlamentar decidir se ele vai dar aumento para ele ou não e colocar a votação na Câmara, sempre nós vamos ter aumento de custo do Estado. É um absurdo. Um absurdo. Não sei se dá para fazer isso através de projeto de lei ou alguma coisa, só estou pensando aqui como ter um freio nisso, né? Exato. E o Rogério, eles falam esse negócio aí de desigualdade. Vou falar breve sobre isso para não tomar muito tempo aqui da live. Por exemplo, 1% dos brasileiros, dos mais ricos, ganham acima de R$50 mil por mês. Né? 1% dos brasileiros que são os mais ricos.
Acontece que com esse aumento aí do STF, tem promotor público e procurador que passa a ter vencimentos de 59 mil reais, se você considerar os penduricalhos. Os penduricalhos nada mais são do que manobras para furar o teto de gastos, o teto do funcionalismo público. Então eles passam dos 50 mil, eles estão na casta dos 1% de brasileiros mais ricos. Então, eles que pregam tanto, vão acabar com a desigualdade, eles são os primeiros a aprovar a desigualdade. Não, a desigualdade já começa na Previdência. Começa lá. Começa na Previdência, porque a Previdência, a cada um funcionário privado que você acaba entrando no sistema previdenciário, você pagaria... A cada um funcionário público, desculpa, que entra no sistema previdenciário, você pagaria 30 no setor privado. Então, por aí a gente já tem uma base do que está errado no país aí. Sistema do Robin Hood ao contrário. Exatamente, definiu bem. Então vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre a parte de segurança pública. Desarmamento. Desarmamento totalmente contra, tanto pelo lado ideológico como pelo lado prático. Me diga uma coisa, antes a pessoa tinha direito a ter uma arma, porte de arma, bastava preencher determinados requisitos, que é normal, precisa, não é isso? Então, se a pessoa tem um sítio perto de São Paulo, onde for, vai viajar à noite, é muito mais seguro viajar armado. Né? Aí isso mudou. Foi feito o referendo do desarmamento. A população não aceitou o desarmamento e, mesmo assim, o Estado ditatorial socialista implantou. Não é isso? Então, eu sou totalmente contra o desarmamento e mais. Essa parte prática que eu citei e a ideológica, porque desde a Roma Antiga até antes é sabido que para instalar um governo totalitário, o primeiro requisito é ter a população desarmada. Então, por ideologia também, contra, totalmente. Entendi. Continuando em segurança pública, né? O estado de São Paulo hoje tem uma das polícias mais bem preparadas, aí vamos dizer assim, a nível nacional. Mas a nível salarial também está muito abaixo. Conversei ontem também com uma candidata a deputada estadual e contou em números, que eu não vou lembrar agora exatamente. Mas assim, como você enxerga, na realidade, um déficit de 13 mil policiais civis, nós estamos no estado de São Paulo. Algo absurdo está acontecendo, né? Absurdo. E a questão de armamento e inteligência da polícia, como você está enxergando a visão, uma macrovisão aí do estado de São Paulo, e como você pretende atuar nessas áreas específicas? Olha, eu acho que aí tem que ter uma visão de RH, recursos humanos. Nós temos que cuidar bem da polícia militar. Então tem que ser revisto salário, benefícios, coisas de acordo com o mercado, até aí você tem que dar uma olhada no mercado, como que é. Tem que cuidar bem dessas pessoas, porque são elas que cuidam da população. Então você não pode, por exemplo, tratar eles com desleixo. E todo mundo sabe que a polícia militar tem sofrido com poucos salários, poucos incentivos, né? Ameaças, inclusive... Audiência de custódia. Que é um absurdo, audiência de custódia para crimes mais graves, outros talvez até seja, mas a partir de um determinado, não é possível, como esse Adélio aí, audiência de custódia, absurdo, né? Então eu digo assim, tratar melhor do seu recurso humano. E quais são, no caso da segurança, polícia militar e polícia civil. E acabar com esse negócio ideológico desse pessoal que quer terminar com a polícia militar. Por ideologia. O pessoal da esquerda quer acabar com a polícia militar. Eles citam toda hora isso, e não só eles, como as emissoras que seguem essa pauta e jornais. E são emissoras de jornais de grande porte. Eles ficam lá cutucando o tempo inteiro, falando mal da polícia militar. Exatamente. E principalmente, né, lembrando que a grande mídia escondeu durante 16 anos da gente a existência do Foro de São Paulo. A mesma mídia democrática aí, né? Sabia e escondeu de todo mundo. Depois apareceu, não, a gente não sabia. Aí apareceram os vídeos no YouTube que desmente a própria mídia. Então nós vamos precisando tomar cuidado. Bem, continuando aqui sobre a parte de segurança pública, equipamentos e inteligência policial.
Tende a haver investimento aí, tende a haver esse investimento, renovação de equipamentos. A inteligência policial ela tem que ser provida dos mais modernos meios de investigação, né? Mas como nós vamos fazer Usando isso hoje? tecnologia. Como nós vamos fazer isso hoje com o orçamento tão apertado? Vocês têm uma missão muito árdua, que é acabar com a escabidão de emprego aí para ter orçamento para poder colocar na polícia. Senão eles vão continuar com o mesmo discurso, que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e a polícia cada vez mais sucateada. Não, você falou no ponto certo. Tudo vai bater ali na revisão do orçamento, a revisão de todo o estamento burocrático aqui, falando do Estado de São Paulo, hein? E todos os custos envolvidos, porque nós estamos num estado que tem um PIB de 1,9 trilhão de reais. Quase 2 trilhões de reais por ano. Quase 37%, 38% do PIB. Existem métodos de avaliação 33, do nacional, né? Falaram para mim 33. 33. Eu fiz uma pesquisa 33. Quer dizer, 1/3 da riqueza gerada neste país sai deste estado, não é? Então, é lógico que nós temos recursos para cuidar do que é prioridade. O que é prioridade? Segurança, educação, saúde. Né? E o resto, privatizamos. Também. Exato. Então, tem que colocar métodos. Colocar parceria privada, porque hoje o Estado não tem mais condição de fazer investimento. Não tem condições. Mas você concorda que com esse PIB, o que está havendo é má gestão, né? Gestão fraudulenta, existe, vai sendo perpetuada através dos tempos. Novos governadores eles entram, mas eles se veem com as mãos amarradas, não conseguem mexer, né? Aí também a gente vai no pacto federativo que se falou, dá mais força para o Estado ali. Aí aparece mais quem está errado, onde errou. Porque não adianta dizer, o governo federal não me manda dinheiro. Não tem que mandar dinheiro, não dá dinheiro daqui. E uma coisa que eu vi que o Estado de São Paulo paga 515 bilhões de impostos por ano e recebe de volta 12 bilhões. Eu achei um absurdo. Eu ouvi dizer também que é 4%, 5%. Quando você procura muito esses números, você acha números sempre divergentes. Eu não gosto muito de falar em valores absolutos, porque sempre tem variação. E transparência tributária a gente é muito ruim. Esse é um outro ponto que a gente precisa melhorar também, na minha opinião. Sim. Ok, falando um pouquinho então da parte falando de segurança, saúde. Também gostaria de saber se você tem se você sentiu alguma diferença, por exemplo, aqui nesse Corujão de Madrugada que teve na São Paulo, que começou bem e de repente parou, deu aquela micada. Se você enxerga alguma possibilidade de parceria público-privada na questão da saúde também. Qual a tua visão sobre a saúde hoje no estado de São Paulo, de uma maneira mais generalizada? Olha, é um setor que obviamente tem que ser revisto, tem que utilizar os recursos aí de forma mais efetiva. A população reclama muito e esse Corujão não andou, como você falou. Começou e parou no diagnóstico e parou. Aí foi a questão, isso aqui foi aqui na cidade de São Paulo, com o Dória, não é isso? E o Dória, desculpa, é gestor, mas abandonou a sua obra. Né? De gestor, né? De gestor, não completou metade do mandato, não é? Será que ele Essa reclamação de muitos paulistanos, pessoal. Então, é um outro setor. Em todos esses setores vitais, não está tendo o devido investimento. Não está tendo, por quê? Porque sai por esses escoadouros que a gente está conversando aqui. E tem sinais que aparecem que a população nota. Um sinal claro, esse do Corujão, que o Rogério falou aqui. Então, tem que ser revisto tudo, os profissionais, as instalações, por exemplo, o Hospital do Servidor Público, que deveria ser até um exemplo. Vai lá para você ver. Deveria caber, inclusive, já caberia uma CPI logo de cara de de mandado. Uma CPI logo de cara, principalmente nessas 3 escolas, saúde, você entendeu? Sim. Uma CPI, saber exatamente o que está acontecendo na questão de infraestrutura, que é básica para o funcionamento de um hospital. Sim. O Rogério, a gente estava conversando aqui antes, e daí eu me lembrei uma coisa que o Jair Bolsonaro fala e que nenhum presidenciável fala, que o problema maior do Brasil é o ideológico. E a gente estava falando aqui, né, de saúde, então vou dar 2 exemplos. Primeiro, mais médicos, que é
entra ideologia demais aqui, né? Uhum. Porque o objetivo final a gente percebe que é enviar dinheiro para a ditadura cubana, que ainda acontece, né? Acontece. Isso tem que cortar. E o E segundo... não é tão fácil de cortar, porque você Não já é. criou laços ali, você já tem médicos trabalhando como não são médicos, você tem que revalidar. É uma coisa que não dá pra fazer do dia pra noite, né? Nós somos uma democracia, nós somos a ditadura acaba do dia pra noite, né? Falou que não quero mais, amanhã acabou. Na democracia ainda nós temos um trabalho muito grande de parlamentares para poder conseguir fazer isso. Muito grande, muito grande. E o outro exemplo que eu ia dar é que no Hospital das Clínicas, não sei se você já sabe, se você sabe, existe um centro que faz a operação de mudança de sexo. De transexuais. De novo, nada contra a classe, contra as pessoas, mas me pergunto se é prioridade, porque aí tem uma grande questão aí que envolve a psicologia pessoal, não é? Seria uma prioridade ter esse centro no Hospital das Clínicas com investimento público? Não sei, não sei qual é a utilização desse centro, se realmente tem muita utilização e as pessoas usam bastante. Depois de terem sua maturidade sexual, não vejo assim nada tão. Mas eu não sei questão de orçamento, eu não sei como é que. Se é bem gerido. Se é bem gerido, né? Se é usado só com fins ideológicos, então não dá pra... A gente tem que pensar se existe a participação, a parceria aí entre o que se ensina nas escolas e esse centro que foi recém-criado. Né? Precisa ver tudo isso, estudar. Agora, se a pessoa tem a opção dela sexual, está disponível. Mas não consigo entrar em detalhes, não sei. Entendo, é realmente uma questão polêmica, mas fica no ar a pergunta, né? Certo. De como o orçamento do Estado ele é destinado e aplicado. Se ele é orientado para eficiência e para a saúde da população ou para cumprir fins ideológicos. Isso é uma grande questão. Bom, pessoal, passamos aqui por setores aí que nós consideramos importantes, conversando com o Paulo Melo. Tentamos explorar bem a parte de trabalho que ele tem aí muito a contribuir sobre a parte de infraestrutura. Tá? Depois queria conversar muito ainda com ele sobre a parte de saneamento. Sim. Isso é para mim é uma prioridade no país inteiro. Sim. E saúde, educação, falamos aqui bastante, né? Segurança pública, economia. Então eu gostaria de dar as considerações aqui finais para o Paulo Melo, para a gente não estender muito aqui nossa entrevista, vamos chamar de entrevista, tá? Mas, por algumas considerações finais aí do Paulo Melo, eu vi alguns comentários aí do pessoal também falando sobre escolas militares também. Excelente. O pessoal aqui falando também que não sabemos se todos são médicos. Não todos, não. Existe uma boa parte que não é médico, inclusive existe chefe de inteligência cubano, tá? Disfarçado como médico aqui, que está trabalhando no programa Mais Médico, né? Eu fiz uma live aí com o Paulo Eduardo Martins. Ele citou bem esse ponto, está disponível aqui na página também. Se vocês quiserem dar uma pesquisada ali, o Paulo Eduardo Martins cita que ele conheceu. E esse programa está sendo desenhado desde 1990. Olha, que absurdo. Olha como é que os caras são. Eles são muito organizados. E para a gente desatar esse nó agora, demora muito. Então, desde o início do Foro de São Paulo, então. Desde o início do Foro de São Paulo. Eles são muito bem organizados, né? Trabalham, são meticulosos naquilo que fazem, são muito perigosos. Então, não vão menosprezar a organização criminosa, com palavras do Ministério Público, que hoje está sendo representado pelo pior prefeito de São Paulo e pelo presidiário dando as cartas do jogo de dentro da cadeia. Né? Loucura, hein? Olha o nível olha onde nós chegamos. Até assusta, é verdade. Então, vê o tamanho da missão nossa, de cada um de nós que chegar lá. Nós temos que nos unir, né, e conversar sobre as pautas, discutir estratégias e métodos de atuação. Vamos usar a organização que nós aprendemos na iniciativa privada contra esses que querem destruir a família, né, o cristianismo e a propriedade, para que assim possam implantar o caos e o comunismo na sequência. Ok. Paulo, você vai conseguir dar uma estudadinha nessa questão de saneamento básico? Você que é da área de infraestrutura. Vou Independente se continue como deputado estadual, como ativista. Sim. Eu acho que é uma linha legal para a gente trabalhar. A gente vai seguir, nós vamos seguir sempre e vamos consultar gente como você, engenheiros e outros, e os dados estão aí, dá para se obter e desenvolver formas de trabalhar nisso. Né? Você quer ter mais alguma consideração sobre
Algum ponto nós falamos aqui, ou outro que você queira colocar sobre o seu Deixa eu plano ver de governo? Se eu anotei aqui alguma coisa. Eu acho que basicamente, para não tirar muito também o tempo, não estender demais a live, nós falamos dos principais pontos, os principais pontos a serem observados, e tudo nos leva ao enxugamento da máquina estatal. Isso que eu acho. Trabalhar nesse sentido e buscar eficiência, né? Buscar eficiência para trazer resultados para a população. Porque não é possível num país de dimensões continentais que você tenha 65 mil mortes violentas por ano também. Aí a coisa da segurança, mais que a Síria. Não é possível isso. Não é possível que se ensine em sala de aulas a questão da opção sexual, que induza as crianças a escolherem determinada, né? E não é possível que ensinem lá que a natureza nos traz de uma forma que o resto é construção da sociedade. Não é possível isso. Né? Não é possível todos esses penduricalhos que só encarecem o Estado e só nos fazem contribuir mais e mais para eles. Né? E demais a isso, eu queria só lembrar, o meu número é 17011, é fácil de lembrar, é o número 17 do partido PSL, mais o DDD de São Paulo, dá 17011. Né? É isso aí. Bom, pessoal, então nós sabemos aí o tamanho da nossa missão que nós temos, né? Vão ter representantes em assembleias e nós continuamos representando a rua. Então, assim, a rua ainda é nosso trabalho, é nossa responsabilidade, Nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, vamos fazer nosso trabalho aí informativo sobre todos esses temas que nós estamos falando aqui com os candidatos. Caso eleitos, nós vamos bater na porta deles e vamos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Importante. Vamos fazer quando for eleito também. Isso é importante. E vão ter que dar explicações pra gente. Exato. Tá? Então, acho que essa é a nossa principal função de rua, tá? De movimento democrático aqui. Nós temos que continuar fazendo a nossa pressão popular e vamos torcer para que o partido que colocou o país no caos, tá? O PT, durante 10 anos, foram 2 governos 13, Lula, né? 14 anos. 14 anos. 14 anos de petismo, né? Graças a Deus conseguimos dar um impeachment aí na presidenta. Então, não vamos acreditar que esses caras vão trazer a solução. Não dá para pensar nisso daí, não tem como. Onde estão os tesoureiros do partido? Todos presos. Aonde está o chefe do partido? O capo, está preso. O EP está réu. Ele tem 7 processos a responder, só responder 1. Ele foi preso só por causa de 1. Tá? Olha só. Então, é o que a gente estava falando aqui bastante. O que pode acontecer com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil? Nós temos uma ideia, mas ainda dúvidas. Tá? Tem muitos problemas ali, principalmente na parte política, de como conduzir. Ainda existem dúvidas de como nós vamos... Mas a linha principal já está traçada. A linha principal traçada pelo PT, a gente já conhece e já sabe onde vai chegar. Essa daí nós não podemos ter opção. Então, tem vários candidatos novos, nós estamos abrindo aqui o espaço para eles falarem. Tá? São gente sem experiência política, sem experiência de poder se expressar, assim como eu tenho dificuldades de me expressar aqui ao vivo com vocês. Sim. Mas estamos tentando fazer alguma coisa e eu gostaria que vocês pesquisassem bastante aí sobre os candidatos. Estamos colocando algumas opções para vocês, o Paulo Melo foi uma de hoje. E sintam-se livres para enviar dúvidas ao deputado. Se quiser passar algum canal de comunicação também para o pessoal. Ótimo. No Facebook, a minha página é facebook.com paulomelo17. Aí está lá e estou à disposição de todos. Então, estamos confiantes, que nem Edith está falando, ganhar no primeiro turno. Acho que essa realmente é a solução. Exato. E a solução é o tempo inteiro, a gente está no executivo com o Jair Bolsonaro, pressionando ele também, para que ele faça as coisas corretas, né? Como tem feito aí honestamente durante os mandatos, né? Um dos poucos políticos honestos que nós temos, que é a cláusula pétrea para um bom político. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Não gosto de chamar de luta, porque esse negócio de luta e sangue, isso é coisa de quem precisa disso. Esse negócio de nazismo, eu e eles, fascismo, não. Isso deixa essa narrativa para eles, que nós temos um trabalho muito maior para fazer. E eu acho que o Estado de São Paulo tem muito para contribuir também para o Nordeste, tá? Eu acho que o saneamento básico do Nordeste tem que ser uma cláusula acabar de vez com essa máfia da máfia da seca. Sim. Que o dinheiro que deveria chegar para ajudar as pessoas lá não chega, entra no buraco negro de Brasília. Exato. Você entendeu? Lá
Aí E fica. toda eleição é a mesma desculpa. Precisamos de recursos para o Nordeste. Não é que o Nordeste não tem recurso, pessoal. É porque eles enfiam a mão e não chega o recurso no Nordeste. Exatamente. Tá bom? Então, agradecer a todos a participação aí. Desculpa o horário, mas a gente está tendo bastante problema de agenda aqui para conseguir falar com os candidatos. E ficam abertos aí as dúvidas e colocações aí com o Paulo Melo. Perfeito. Algo mais? Não, eu agradeço muito você e uma coisa que você falou, só reforçar, o ativismo de rua precisa crescer, hein, gente? Precisa crescer. Contamos com o comparecimento de todos em todos os eventos. Não é, Rogério? Tem que crescer, não é só Nós já mostramos continuar. nossa força, né? Exatamente. Nós mostramos que somos efetivos, mas não podemos deixar esvaziar lá a questão. Isso aí. Obrigado, pessoal. Agradecendo a participação de todos aí. Obrigado. E dando sequência ao trabalho. Obrigado.